Os acontecimentos do episódio 5 de The Chosen foram definitivamente um divisor de águas nessa temporada, com fechamentos de arcos e histórias extremamente impactantes, que para quem assistiu eu pergunto, teve como não se emocionar? Tivemos muito choro, lágrimas rolando e você vai poder conferir tudo isso nessa análise que tá completa. É só vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Para começar, logo nos primeiros segundos tivemos a explicação clara de uma das dúvidas que permeava os últimos acontecimentos da série, em relação ao porquê de Eden estar estranha com Simão desde o seu retorno, e infelizmente era algo muito mais sério do que pensávamos e triste também. Em um flashback de 2 semanas antes do fim da missão e regresso dos discípulos, é revelado que ela havia perdido um filho, significando dizer que além da viagem ter durado muito mais tempo do que imaginávamos, Eden deveria estar passando por sequelas psicológicas e procurando a melhor maneira de contar o que aconteceu a Simão. Outra família que estava passando por apuros com sua filha era a de Jairo, que após o médico diagnosticar o estado de Nili como terminal, afirmando que a garota não sobreviveria e que eles deveriam preparar as flautas e as carpideiras, que eram uma espécie de grupo de mulheres contratadas para chorarem nos velórios. Jairo inconforma-se com a situação e decide tomar uma medida desesperada, pedindo que não fizessem nada até ele voltar. O líder da sinagoga revira os pergaminhos antigos na tentativa de achar algo relacionado à cura, até que Youssef o encontra e tenta acalmá-lo, mas tudo que Jairo pediu a ele foi que o levasse ao encontro de Jesus, pois ele seria o único capaz de ajudá-lo. Youssef diz não saber informar o paradeiro dele, mas que conhecia alguém que podia. Ele estava se referindo a André, e assim eles partem às pressas para sua casa. Porém, o único presente no momento era Judas, que não os conhecia, e diz que jamais contaria a eles onde Jesus estava. Mas compadecido com o sofrimento de Jairo, após ele contar os motivos de estar procurando o mestre, Judas pede que eles falem com Simão, e eles partem para a procura de onde ele morava. Mas Simão não estava em casa, ele havia saído logo cedo para a porta do templo, onde trabalhava com Gaius no conserto da cisterna quebrada da cidade. O engraçado é que essa parceria inesperada entre ele que era judeu e Gaius que era romano, rendeu a eles bastante assunto e uma troca de conhecimentos culturais, fazendo os dois inimigos históricos, gato e rato, darem uma trégua temporária e pausa nos conflitos pessoais para trabalharem juntos. Simão diz a ele que sua frase não havia funcionado, fazendo referência ao conselho que o soldado havia dado como solução para resolver as divergências com Eden. Mas Gaius o adverte perguntando se suas palavras tinham sido sinceras, como as de um perdão, e não apenas uma forma de amenizar o conflito no casamento. Mas falando agora de outros personagens, Zebedeu estava feliz da vida após contar a seus filhos Tiago e João que ele havia vendido seu barco e embarcado de cabeça na ideia de trabalhar com a fabricação de óleos naturais, tendo investido seu dinheiro até mesmo na compra de um olival. E para isso ele contou com a ajuda de Maria, Tamar e Judas, que foram fundamentais na escolha do terreno. Porém, percebendo eles que as árvores do olival estavam morrendo e que necessitavam de alguém que realmente entendesse do assunto, Judas usa seu poder de persuasão e negociação para fechar um acordo com o filho do antigo proprietário, para que ele continuasse trabalhando no local, só que dessa vez para eles, e o homem aceita sua proposta. Também voltando para casa após pegarem água no único poço disponível da cidade, Tadeu e Natanael se deparam com um rastro de sangue no caminho, que os leva direto à barraca de Verônica, fazendo os discípulos tentarem lhe prestar socorro, imaginando que ela estivesse ferida, mas Verônica conta a eles sobre sua condição e pede que não chamassem ninguém, pois nem mesmo os médicos conseguiriam ajudá-la. Sensibilizados com seu caso, eles se apresentam como alunos de Jesus, ao qual ela já conhecia e ouvia falar de seus milagres, e os dois se comprometem em levá-la até ele. Enquanto isso, Jesus, o homem mais solicitado do momento, discipulava Mateus, André, Filipe e Tiaguinho na casa de Eden, após ter chegado de uma viagem reclusa para a oração em jejum. E esse foi o tema da conversa entre os discípulos, que o perguntaram qual o verdadeiro significado de jejuar. Jesus dá a eles uma resposta didática, cheia de exemplos.
exemplos, e cita-lhes pela primeira vez a parábola do vinho novo posto em odres velhos, e quando a notícia de sua chegada começa a reunir o restante do grupo, Jairo e Youssef finalmente o encontram, chegando de surpresa na reunião, e sem perder tempo, a primeira atitude de Jairo é ajoelhar-se aos seus pés. Ele lhe explica toda a situação e em como ele cria no poder de Jesus para ajudar sua filha, comovendo o mestre que concorda em ir até sua casa. A aparição pública de Jesus nas ruas rapidamente chama a atenção de todos, que formam uma multidão de gente ao seu redor, sem dar a eles a chance de correrem rapidamente para a casa de Jairo. Simão, Gaius, Tiago e João, que não faziam ideia do que estava acontecendo, se juntam ao fluxo da aglomeração, enquanto Filipe, junto com Simão Zelote e os outros, tentam abrir caminho em meio à confusão. Em um flash de segundos, Z também vê a silhueta de alguém misterioso, que desaparece rapidamente, e é nesse momento que mais um elo da história cruza o caminho de Jesus, convergindo em um dos maiores encontros dessa temporada. Natanael e Tadeu pedem que Verônica aguardasse até que eles acalmassem a situação e voltassem, porém sendo ela reconhecida como uma mulher impura, e percebendo que teria pouco tempo e talvez nenhuma outra chance, corajosamente ela decide pela primeira vez dar ouvido à voz de sua razão e passar por cima da lei que deturpava quem realmente ela era. Dentro de alguns minutos sua vida mudaria para sempre. Nem mesmo aquela multidão de desesperados serviria de obstáculo. Nada poderia pará-la. Tudo que ela enxergava em sua frente era aquele capaz de salvá-la. Esticando sua mão como se fosse a última chance de sua vida, a mulher do fluxo de sangue toca a orla das vestes de Jesus, sendo curada instantaneamente e paralisando o mestre com seu ato de fé, que atônito e sem reação, sabia que dele havia saído o poder. A multidão assustada para em meio à pergunta de Jesus. Quem me tocou, dizia ele. Simão é o primeiro a se manifestar e dizer que seria natural alguém tocá-lo naquele momento. Afinal, estavam no meio de uma multidão. Mas Jesus afirma que aquele toque tinha sido diferente, fazendo Verônica confessar ter sido ela, e o explicar que tocou suas vestes pois não queria deixá-lo impuro segundo a lei. Mas olhando em seus olhos, a primeira palavra que sai de sua boca é minha filha, tocando o mais íntimo do coração de Verônica, que havia sido rejeitada por seu pai devido sua condição. E quando Youssef tenta lembrá-lo de que ela era alguém intocável, Jesus o repreende, dizendo que Verônica estava limpa, e ainda tocando em seu rosto, a explica que não foram suas roupas que a curaram, mas sua fé, e pede que ela vá em paz, pois seus pecados estavam perdoados. Então, despedindo a aglomeração e designando apenas Simão, Tiago e João para irem com ele, Jesus parte finalmente para a casa de Jairo. Mas antes que pudessem chegar até lá, um fariseu chamado Áquiva os incomoda no caminho, dando a notícia de que Nile havia falecido. Mas como nem tudo estava perdido, Jesus apenas pede que Jairo confiasse nele. Chegando ao local, o rito fúnebre é interrompido por Jesus, que diz para todos que a menina não havia morrido, mas estava apenas dormindo, para desagrado do fariseu, que fica furioso ao ser convidado a se retirar pelos discípulos. Ali estando presente apenas Mical no quarto, que chorava amargamente a perda de sua filha. Jesus, tomando-a pela mão, sussurra aos seus ouvidos as palavras Talita Cumi, que quer dizer Cordeirinho, levanta-te. E ela abriu os olhos milagrosamente. Jesus também pede que a alimentem e que não contem para ninguém o que aconteceu ali, pois chamaria a atenção desnecessariamente e sem precisão. E saindo dali, Youssef e Áquiva o esperavam para sentenciá-lo por ele ter tocado em uma mulher impura, que segundo a lei, como punição, a pessoa contaminada teria que ficar reclusa fora da cidade até o pôr do sol, lavando-se em longos rituais de purificação. Mas desafiando-os, Jesus pergunta o que aconteceria se eles desobedecessem a ordem, e os fariseus afirmam que os denunciariam ao Sinédrio. Então, debochadamente, ele pergunta aos discípulos qual deles tinha tocado nele, e todos levantam a mão em resposta, e eles vão embora dizendo que chamariam os outros.
No mar da Galileia, Verônica pela primeira vez sentia-se livre e saboreava o gosto da liberdade, até se deparar novamente com o grupo de Jesus, que faz ela se desculpar por tê-los colocado naquela situação, sendo respondido por ele que aquele tipo de confusão eram as suas preferidas, e que na verdade ele queria apenas dar um mergulho mesmo. Fechando esse 5º episódio com uma cena icônica, de todos rindo e se divertindo na praia. Ou melhor, quase todos. Gostou do vídeo? Quer ajudar o canal a crescer nessa plataforma? Inscreva-se, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Só aqui você terá análises como essa de The Chosen e muito mais. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. A todos, tchau!